A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Olá, eu gostaria de conversar com você hoje a respeito de um profeta chamado Abacuque. Abacuque, ele viveu numa época antes de Cristo vir aqui a essa terra como um ser humano. E em sua época, o povo de Israel, o povo de Deus, estava vivendo num momento muito triste de sua história. Tanto as pessoas do povo quanto seus líderes e até mesmo os religiosos estavam vivendo em contínua transgressão, desobediência aos mandamentos de Deus. Eles não obedeciam nem às leis morais e nem às leis de saúde que o próprio Deus tinha dado. Só para se ter uma ideia, eles se alimentavam até de carne de ratos. E isso desagradou tanto a Deus e trouxe tantos problemas ao povo de Israel que eles começaram a viver situações de crise, de doenças mortais e de fome. Jesus, quando veio aqui a essa terra, ele disse que no final dos tempos, quando fosse terminar a história da humanidade, o fim do mundo, como nós falamos, ele disse que haveria uns sinais que aconteceriam para nos preparar para esse momento. E por causa da transgressão do homem também nos últimos dias. Jesus então disse que haveria terremotos, violências também, e pandemias e mortes, muitas mortes prematuras inclusive. E nós estamos vivendo numa situação como esta. E como nós devemos nos portar? Qual deve ser a nossa atitude diante dessa situação que estamos vivendo? O profeta Abacuque nos ensina muito bem como nós devemos agir nessa situação. E ele escreveu no livro de Abacuque, naturalmente, no capítulo 3, no versículo 17. Ao nos depararmos com situações de crise e de falta de alimentos e também de pandemia e também nas questões do fim dos tempos, Abacuque nos ensina a fazer esta oração. Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelhas nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. E ele termina essa oração dizendo assim: o Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme como de uma corça e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Jesus, quando esteve aqui, fez uma profecia de que o mundo acabaria e teria alguns sinais como os sinais que estamos vivendo aqui hoje, a pandemia e as crises e fome que certamente se instalará por conta disso. E nós devemos ter a mesma certeza que Abacuque teve, de que se nós formos fiéis a Deus, Deus será o nosso Salvador e Ele e Cristo nos levarão para vivermos com eles eternamente num lugar seguro.